professor Carlos Alarcão, da Quitanda da Leitura, e estou aqui trazendo o curso Muda de Palavra. Esse curso foi selecionado pelo Cultura Presente nas Redes justamente quando começa esse novo normal. Que eu não acho que é uma frase gasta nada, né? Aliás, ela se incorpora há tão pouco tempo para a gente, né? E é exatamente isso. Então, o novo normal é eu estar dando aula agora olhando o meu celular. Isso para mim é um novo normal, né? E me custa adaptar a isso, né? E além disso, vocês vão de vez em quando, porque a minha quitanda funciona na varanda da minha casa. O melhor que eu posso convidar vocês é que mais tarde, à noite, aqui dessa varanda se ouve o som da praia, das ondas do mar, as pancadas das ondas do mar, como diria Dona Lia de Itamaracá. Mas agora vai aparecer de vez em quando cachorro latindo, porque está de dia, um passarinho, né, um beija-flor, vem toda hora aqui, mas esses nem fazem barulho. Mas o cachorro latindo. A primeira aula do módulo Fátima Miguez. Serão 3 módulos, cada módulo com o nome de um grande mestre escolhido pela quitanda, importante para a quitanda. Cada um desses mestres aqui escolhidos tiveram muita importância para a formação da quitanda. Então o primeiro módulo é a Fátima Miguez e eu estou convidando você a pegar uma fruta desse cesto, uma fruta dessa quitanda e colhendo mais frutas com o tempo passando. Muda de Palavra, que é o nome do curso, vai trazer essa palavra quitanda. A quitanda é uma muda de palavra. Ela é um enxerto de palavra. Quitanda vem do quimbundo, que é um dialeto de Angola, um antigo dialeto de Angola, que é de onde a gente vem também. E quinda, sexta, significando sexta com a letra K, quinda. E também com a letra K, cutanda. Cutanda, indo a longe, caminhar à distância. A aglutinação dessas duas palavras deu quitanda, ainda com K, que chega por K, ganha QU, que é como eu escrevo, como eu gosto de grafar, justo por ser isso, uma muda de palavra, enxertada e se adaptando aqui, né, às questões daqui. Então, quitanda é o cesto sagrado, porque nele cabe o trabalho, é o cesto de mercado. Pode ser tabuleiro, pode ser uma gamela. Então, as baianas do acarajé são um exemplo muito grande de quitanda, são quitandeiras. E eu acho sempre que a gente, quando vai contar uma história, isso passou a ser muito importante no fazer da quitanda. E também no fazer da pedagogia griot, onde eu me fortaleço muito numa referência pedagógica. Quando necessária, e quase sempre é necessária uma referência pedagógica, né, para um fazer literário, eu acho importante. E a quitanda vai se debruçar sempre na pedagogia griot, e a pedagogia griot traz isso, traduz isso, analisa isso de uma maneira que eu acho muito importante, que é o quão próximo o objeto contado, estudado, dançado, cantado, né, é para você. Que mestre trouxe isso para você? Que pessoa encantou, né? Encantou no sentido da maravilha, do maravilhamento, do maravilhoso fantástico, né? Desse extraordinário para você. O que trouxe esse encantamento? Então, quando eu penso num quitandeiro, já agora entendendo que quitanda não é uma palavra portuguesa, que é uma palavra que vinda de África, né, ganha o significado, é incorporado ao nosso dicionário, à nossa língua. Quando eu penso então em quitandeiro,
vem na hora para mim a lembrança da rua de minha mãe, quando eu era criança, garoto, né, já bem grande, né, assim, um garoto grande em relação à infância, devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos. Passava na rua de minha mãe à noite um vendedor de amendoim e ele mercava o amendoim dele dizendo alguma coisa que a gente pouco entendia. Era difícil entender. Era uma cantilena, ele cantava aquilo. E ia ao longe, e como a casa de minha mãe é numa ladeira, as ruas são todas de ladeira, né? As ruas da Vila São João, quase todas são ladeiras. Eu acho que a voz dele acompanhava, né, a sinuosidade das ruas, e a voz dele ia ficando longe, longe, longe. E quando perto, né, a gente sabia que era hora de comprar o amendoim naquele conezinho que a gente ainda vê nos trens do Rio de Janeiro, ainda tem muito esse amendoim, né, no cone. Mas a minha infância, ele era aquecido numa grande lata de banha, uma grande lata quadrada, que acho que hoje só as latas de tinta muito grandes ainda acompanham isso, né? Era a lata de banha, furadinha, com carvão, e ali ficavam os amendoins e as paçocas, que eram minhas preferidas, era sempre que eu comprava a paçoca. E na minha cabeça tinha a ver com tempo frio, e talvez no verão ele não mercasse, eu não lembro. Na minha cabeça ficou tempo frio. E nenhum de nós entendia o que ele dizia. A gente só sabia que era o vendedor de amendoim e que estava na hora de ir comprar. Eu levei algum tempo, que eu suponho ser anos, e às vezes eu acho que não, eu acho que eu forjei essa ideia de anos. Fato é que foi tempo. Mas eu consegui entender que ele dizia: "Ó, torrado e quente". Era isso que ele dizia. E quando eu pude, né, dizer isso aos meus amigos e amigas, né, isso virou um acontecimento bacana, né? Finalmente entendemos o que dizia o vendedor de amendoim. Ó, torrado e quente. Ele ia dizendo isso a se perder. Quando Caymmi compõe, bem antes do meu vendedor de amendoim acontecer, né? Mas é uma referência, e é uma referência de contação de história, porque as referências de contação de história estão mesmo nesse processo afetivo que você tem. Quais são as músicas que constituíram a sua cultura, o seu ser cultural, né? Na minha memória, eu acho que por conta de um trava-língua que ela fazia, era um trava-língua, eu acho que eu gostei tanto da maneira dela brincar com a palavra, quanto eu vi minha filha gostar muito do Palavra Cantada, o meu filho caçula continuar gostando do Palavra Cantada, mas aí já pegando a Adriana Partimpim, o Música é Brinquedo do Pato Fu, quando a Gal cantava, quando a Gal Costa cantava, que pena ela já não é, mas a minha pequena, que pena, pequena, que pena, pequena. Isso na minha infância, o Fruta Gogóia na minha infância, isso marcou de uma tal maneira que já faz parte dessa minha contação de história. E é forte isso para mim, é presente isso para mim sempre. É a minha referência, é o meu banco cultural musical. A minha memória musical, ela é umbilicada a Gal, sabe? De uma maneira, né, que volta para o vendedor de amendoim, que volta para o vendedor de acarajé, porque é com a Gal que eu escutei isso, né? Eu sei que é do Dorival Caymmi. Mas quando Caymmi diz uma coisa muito importante, que é assim: 10 horas da noite, a rua deserta. Quanto mais longe, mais triste o lamento. E aí ele parte para a alegria, que a Bahia tem isso, né? A Bahia solar, né? A Bahia vai para cima, né? E o Dorival joga para cima. Todo mundo gosta de acarajé. Ninguém quer saber o trabalho que é. Todo mundo gosta de abará. O trabalho que dá para fazer é o que há. Por que tanto abará? Por que tanto acarajé? Por que o amendoim? Porque são os quitandeiros anteriores a mim,
E a eles eu peço bênção, porque faz parte do processo pedagógico griot você tomar bênção àquela pessoa que é forte para você. Hoje, para mim, contando com vocês, para vocês, hoje se faz o maior dos meus mestres, o vendedor de amendoim, porque ele foi o primeiro quitandeiro que marcou a minha vida, assim, de uma maneira ancestral quase, né? À época ele devia ter mais ou menos essa minha idade, meus 50 e poucos anos, devia ser o que ele tinha lá nos anos 70, 80, né? Final dos 70, início dos 80. Esses quitandeiros faziam isso aqui, ó. Tinham seu cesto e dentro dele a coisa mais sagrada que é o trabalho. Isso é a quitanda. Colocar a cabeça para mercar o que você tem de melhor para fazer. Acho que fica sendo o primeiro exercício de quem quiser ser um quitandeiro, é descobrir sua quitanda. Pode ser uma sacola, como era a lata de banha do vendedor de amendoim. Pode ser uma bonita mochila, um casaco muito bonito que você vai colocar os seus objetos para contar a história. O meu é exatamente a quinda, o cesto, o cutanda. De dentro dele hoje eu vou trazer para vocês uma história. Fica sendo a primeira história contada do curso. Que seja como água esse curso, que não pare, que vá, que não seja tão pedagógico, que seja mais sinestésico que pedagógico, que tenha a força da água, o curso da água. E é da minha quinda, do meu cesto, da minha quitanda, que me acompanha em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu vá, eu posso carregar ela comigo, cheia dessa significância para mim. Hoje eu vou tirar uma história redonda, uma história circular. Um provérbio de África diz que o mal mora nos cantos. É no canto que o mal costuma se encostar. E é por isso que é bom que as coisas sejam redondas, para que você veja cada canto delas, para que não haja uma sujeirinha acumulada, um lixinho colocado ali no canto. O mal mora nos cantos. E é por isso que a cultura africana é circular. Ali, bem no meio da aldeia, havia uma árvore, a mais velha de todas as árvores, mais velha que o algodoeiro, mais velha que o pé de noz da cola, que o pé de obi, a mais velha de todas as árvores. Bem ali no meio, essa árvore de tempo, porque era a mais velha, o tempo morava na mais velha árvore do lugar. Aquela árvore marcava o tempo ancestral daqueles que agora, que eram os mais velhos da aldeia, choravam criança no colo dos que eram mais velhos ainda. A árvore acostumou a ganhar presentes e por isso retribuía os presentes que ganhava. Ela dava presente e recebia os presentes. Foi chegando uma época em que a aldeia foi ficando ressequida, mas tão ressequida que chegou o tempo de não ter criança chorando. Aí então, as mulheres da aldeia reuniram-se e todas chegaram à conclusão de que a árvore precisava voltar a ganhar presente. Tinha uma história que quem olhasse a árvore de frente enlouquecia. Então, elas se reuniram de costas em volta da árvore e prometeram presentes que sabiam fazer junto ao que os maridos faziam. Cada mulher prometia aquilo que sabia junto ao que o marido fazia. A maior parte ali era de agricultor e de pastor. Então, claro que foi prometido muitas espigas de milho e as mulheres teciam alacais maravilhosos. Muito pano e a árvore gostava de ser enfeitada. Muito queijo, muito leite, muito milho, muita batata doce, muita banana da terra. Sim, bastante. E mesmo aquela diferente, a mulher do ferreiro,
além do alacá bonito que fazia, prometeu dar os ideias que o marido confeccionava, fosse ideia de cobre, fosse ideia de lata, fosse ideia de ferro, fosse ideia de prata, de ouro, o ferreiro fazia e a mulher prometia entregar. Urulombi, que era a mulher do entalhador, nada prometeu, nem do que fazia, nem do que o marido. Mas foi, e ao reunir-se junto às outras mulheres lá no meio do círculo da aldeia, ela prometeu que daria o primeiro filho que tivesse. Dessas promessas feitas, 9 tempos se passaram bem rápido, e esses rápidos 9 tempos que se passaram, em volta da árvore teve enfeites e laços, porque a árvore gostava de ficar com grandes laços, de metros de pano de murim, de linho, de tudo quanto é qualidade de tecido. Do mais nobre ao mais comum, a árvore estava enfeitada do branco a todas as cores que você imaginar e cheia de verde e rosa. Choro de criança tinha muitos, porque todas as mulheres carregavam seus filhos para levar o presente. Mas Urulombi não foi e não deu, nem o que fazia, nem o que o marido fazia. 7 tempos se passam, bem longos, bem mais difíceis de passar que os 9 tempos. Eram 7 anos e o menino de Urulombi já ia um garoto. E Urulombi acreditava que o menino obedecia a mãe a ponto de nunca brincar no meio da aldeia onde estava a árvore. Um dia, à porta de casa, Urulombi, vendo que o menino jogou a bola de gude, escapuliu da búlica e foi direto para a raiz da árvore, ela correu para pegar o menino, mas não. Nessa hora, o menino que já tinha jogado bola de gude para além da búlica um monte de vezes, não era com ele que o tempo queria. O tempo queria ventar, sacudir as folhas para cair, fazer o redemoinho levantar do chão o barro vermelho daquela aldeia. Não se viu o que aconteceu, mas Urulombi, no meio do redemoinho, tornou-se um passarinho preto, bonito, cantando tão bonitamente quanto ela cantava. E esse passarinho foi entregar o que de melhor fazia, cantar lá no alto da árvore, para alegrar os dias da árvore. Sim, e o tempo continuou passando. Mas o marido de Urulombi e o filho nunca pararam de procurar a esposa, a mãe, e o marido se dirigiu à mais velha senhora do lugar, mãe senhora daquela aldeia. A mãe senhora daquela aldeia, com sua colher de pau, viu a receita. Havia que se fazer comida para a árvore mágica, a árvore sagrada. Com a própria colher de pau do marido, sim. Então, para ele, entalhador, colher de pau, só não era qualquer uma. As colheres de pau eram as mais bem feitas de todas as regiões ali de perto. Ele teria que fazer o milho branco, sem um pouquinho de sal, sem um pouquinho de açúcar, muito bem feito, e depois desfriado, porque a árvore não gostava de comer quente, ele deveria levar aquela canjica branca, bem feitinha, para que a árvore pudesse permitir que ele pegasse um galho seu, e com esse galho de árvore, ele faria um presente, para além da canjica, claro. A árvore queria presente. E a mãe senhora daquele lugar nada mais disse: você com o galho vai saber o que fazer. E é isso que precisa ser feito. E assim foi. Ele fez a canjica, esfriou a canjica, levou o ebô e botou lá no pé. E a árvore gostou.
e deixou que ele pegasse um de seus galhos. Conforme ele pegou o galho, chegando em casa, ele foi olhando o menino. E aí é que o mágico começa a acontecer. Ele foi tirando o que sobrava e foi ficando com aquele meio, com o maior significado daquele galho. E o maior significado daquele galho ia se parecendo cada vez mais com o filho dele. Tinha sovaco, feito tinha seu filho, o pescocinho, o cotovelo, a canela, o pezinho. Quando tudo estava quase pronto, o filho do entalhador sorriu, satisfeito pelo trabalho do pai. E ele pintou um bonito sorriso no menino e viu que estava pronto o menino de pau e levou o menino de pau para o pé da árvore. Esse menino de pau não virou menino de verdade, porque de verdade ele já era. Ele tinha o Eru Egé, o sangue verde da árvore, a seiva, o tanino da árvore estava presente no menino, e a árvore pegou com seus galhos o menino para cima, aceitando o presente, jogando o garoto a uma cambalhota, feito todo pai gosta de fazer com o filho. Não botou na corcunda, porque pai põe filho na carcunda mesmo. E lá na carcunda, bem alto, estava o menino na árvore. E a árvore, pai todo feliz com o menino que tinha, na alegria sacudiu a galha. E com a galha sacudida, e lá de cima caiu o urulombi, que era o passarinho preto que cantava. E foi se redemoinhando ao contrário. E quando bateu aquele passarinho com o incé no chão, pé no chão, voltou a ser aquele mulherão. Desfeita a magia. Urulombi aprendeu o que cantava. Era presente que se dava, quanto mais aquilo que o marido fazia. Para casa feliz foi o marido, Urulombi e o filho. Mas feliz para sempre, contente demais, ficou a árvore com o presente que o Babá Erê, o pai de criança, o fazedor de boneco daquela aldeia redonda, deu a ela. Essa história, que eu contei bem do meu jeito, eu tiro de um livro. De um livro que também é uma quitanda, que também é um cesto, porque esse livro cabe o fazer do Reginaldo Prandi, que é um grande colhetor de história, um colhedor de história, um pegador de histórias orais que quase perderam esse cesto bonito que pode ser um livro. É muito importante que as culturas oralizadas tenham o mesmo direito que qualquer outra de serem colocadas nessa cesta bonita que é o livro. Eu acho de muita importância tirar da minha quitanda, a quitanda da Carolina Cunha, com Aguemon, onde você vai vendo uma cultura dita de um para outro, de outro para um, durante tantas gerações. Por que o camaleão é o primeiro bicho que chega na Terra? E o que esse camaleão vai fazendo quando chega na Terra? De onde vem essa cultura? É a mesma que a do mestre Didi. Até então, pouquíssimos livros eram editados sendo de origem de África. Aqui no Brasil, um país cuja palavra quitanda, eu vou ali na quitanda comprar uma caixa de fósforo que acabou aqui em casa, é de origem africana e a gente nem supõe a importância de África na nossa língua, a importância de África no registro do cesto mais bonito, que é o livro. Isso ainda é uma novidade. O recolhimento dessas histórias a serem colocadas nos livros começa com Pierre Verger, por conta de uma mãe senhora. Colocando de volta os livros a quitanda, né, e falando como é que ela foi formada e de onde é que ela saiu, é que vem essa homenagem a Fátima Miguel, porque lá no final dos anos bem no meado, 95,
96, eu estava fazendo um curso com a Fátima Miguez na UFRJ, a primeira universidade brasileira, né? Nas artes manhas do imaginário infantil. O curso da Fátima Miguez apontava o lugar da literatura na sala de aula. Isso apontou uma coisa muito importante. Qual o lugar da literatura? A literatura não tem um lugar para ela ficar. Não há um lugar. Sequer a biblioteca é o lugar da literatura. Talvez seja melhor que quitanda, já que a gente entendeu que o cesto, a quinda, é um lugar de excelência para estar determinado objeto. Talvez o de maior excelência seja uma biblioteca, né? O Real Gabinete Português de Literatura é lindo, é majestoso, é maravilhoso, e que bom que o livro esteja lá. Mas não é um lugar que encerra o livro, não é e nem é o livro o lugar que encerra a literatura. Então, a sala de aula é modificada com a literatura, mas a literatura da quitanda já chegou a uma UPA. Uma grande amiga me chamou para que levasse a quitanda aos funcionários da UPA no mês de aniversário de comemoração à enfermagem. Então havia uma série de comemorações e entre elas, isso aconteceu durante alguns anos, assim, acho que uns 3 anos seguidos, eu ia à UPA levar histórias para o horário de descanso dos enfermeiros, né? Eles ouvirem história contada. Então, o lugar da literatura apontado pela Fátima Miguez pode ser a sala de aula e vai sair da sala de aula, pode ser numa UPA e vai sair da UPA, porque literatura é a arte de ouvir e de contar história. Quem dizia isso era Bárbara Vasconcelos de Carvalho, uma grande pioneira crítica de literatura infantil. Maravilhosa Bárbara Vasconcelos de Carvalho, indico a leitura dela, super indico, um livro maravilhoso, e a Bárbara diz isso. Literatura infantil é a arte de ouvir e de contar histórias. Claro que ela não é a única a dizer isso, a ter esse conceito, mas eu quero repetir pela Bárbara Vasconcelos de Carvalho. Quando a gente ouve e isso agradou, a gente quer dizer, a essa época, com essa informação, se uniu a procura, né, dessa literatura, em quais lugares essa literatura se encontrava. E aí é claro que vão entrar livros como A Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Belterheim, lá da Paz e Terra, né? Mas eu quero trazer para vocês um encontro da quitanda com o Vladimir Prop, com a literatura do Vladimir Prop, que ele vai estar mais ou menos ali entre os estruturalistas, mas ele ainda é anterior aos estruturalistas, né? Os estruturalistas, entre os anos 50 e os anos 60, analisavam mais ou menos o mínimo multiplicador comum, né? Diminuir a coisa para você descobrir onde ela se inicia, onde origina, né? Onde tudo começa a se multiplicar. Qual é o cerne que faz o maior, né? Então as estruturas, né, aqueles gráficos literários que os estruturalistas, né, costumavam, e o Saussure, né, com o advento máximo tão importante para os nossos dias, né, garantindo que língua é comunicação. É exatamente isso, né? O signo, o significante, o que é que carrega o signo? Que signo é esse? Ele é muito maior do que a gramática, ele é a comunicação, ele é a troca, ele é o indivíduo. No Vladimir Prop, que é de quem eu quero falar e que antecede, se eu não me engano, ele é de 1920, 30, a Morfologia Maravilhosa dos Contos. A Morfologia dos Contos Maravilhosos. Ele vai analisar as Baba Yagas russas, porque o Vladimir Prop é um russo, né? Então ele vai analisar esses contos populares da Rússia, né? E analisando, ele chega a uma coisa mínima, que talvez seja um mínimo múltiplo comum da literatura analisada por ele, que era o objeto mágico. Isso mudou a maneira de ver qualquer história, porque você precisa descobrir qual é esse MMC
esse mínimo múltiplo comum da história. O que é esse fonema? O que é a parte menor? Porque é ali que está o objeto pulsante da história. E quando você busca isso e você encontra isso, é o seu signo que está ali, é você que está ali representado. E muitas vezes o objeto mágico que a quitanda vai oferecer como presente a quem está escutando, seja criança ou adulto, será uma bola de gude, porque foi muito importante na minha infância, foi de muita. E já trabalhando com educação, pegando um livro da Ana Maria Machado chamado Uma Gota de Mágica, isso ficou claro para mim. O Vladimir Prop fica evidenciado nessa história, porque é uma história muito curta, eu não vou contá-la, eu só quero referendar ela aqui. Joana é uma menina de favela, uma menina de comunidade, uma menina do morro. E quando Joana vai à fila da bica com a lata d'água na cabeça, ela está trabalhando, evidencia-se ali uma criança pegando água para levar para sua casa, que é a realidade brasileira, monstruosamente, ainda exercida, E enquanto ela vai pegar a água, ela olha no oco de um tijolo uma bola de gude. E pegando essa bola de gude, Joana olha em contraluz a bola de gude, e aí dentro da bola de gude ela vê uma fada de gola leve. E essa fada é ela mesma. Quer dizer, a literatura está ali. Na hora do trabalho, quando a Joana pode esperar e assim descansar, ela olha um oco de tijolo, pega uma bola de gude, que vai sempre representar planetas, sistema solar, uma bola de gude olhada, parece a constelação, tanta coisa, Para ela, autorrefletiu a si mesma, porque tem essa coisa especular do vidro, E a fada era ela. E aí a Ana Maria Machado, eu acho que representando os seus mestres literários, inova, colocando para nós leitores fada preta, coisa raríssima de você ver. Muito raro você ver uma fada preta. Eu conheço pouquíssimas, E com satisfação digo que uma delas é da Ana Maria Machado. Não à toa, a Ana Maria Machado fica sendo um prêmio Hans Christian Andersen, o Nobel da Literatura Infantil Mundial. O Brasil conta com 3 prêmios e a gente pouco sabe disso, Um prêmio comemorado, disputado, ilustrado, evidenciado em tantos países, e aqui que nós temos esse prêmio por 3 vezes, A Lígia Bojunga, a Ana, respectivamente assim, a Lígia Bojunga, depois a Ana Maria Machado e depois ao Roger Mello, São 3 autores, e o Roger, inclusive, um grande ilustrador, camarada de uma qualidade imensa no desenhar, no ilustrar, um grande ilustrador. Essa é a qualidade da Ana Maria Machado, E pela simplicidade e importância de uma fada preta, como o Raul da Ferrugem Azul, as cores da pele vão se repetindo, vão se apresentando. Isso vai trazendo a criança, O Raul da Ferrugem Azul foi elogiado por Carlos Drummond de Andrade, A literatura infantil tem essa qualidade de encantar Carlos Drummond de Andrade, porque não é feita para a criança, ela não é utilitária, ela é uma possibilidade da criança. Eu gosto sempre de dizer que A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, está toda em A Vida Íntima de Laura. Eu não vejo diferença de Laura para Macabeia. O universo do ovo, da galinha, da Clarice, está todo ali. Então, eu acho que essa é a importância. Um adulto que venha ler A Vida Íntima de Laura, um dos muitos livros que a Clarice escreveu para criança, ele vai ficar encantado, porque não há uma utilidade de alfabetização, de
pedagógica, né, ali, né? E claro que isso pode ser usado para, né? Eu posso alfabetizar meus alunos com livros de muita qualidade, feitos da Ana Maria Machado, da Clarice Lispector, da Silvia Ortoff, e aí não vai parar nome, né? Mas o mais importante de tudo é que esse livro não seja para isso, né? Porque aí o cara que não é, que já é alfabetizado ou que não quer se alfabetizar, ele vai ter prazer em olhar aquilo, né? Em acompanhar a ilustração do Cláudius, no caso da Gota de Mágica, que é o livro da Joana, que vai à fila da bica com a lata d'água na cabeça, que me faz lembrar tanto o meu tempo no Jongo da Serrinha, tomando conta da biblioteca, à época inaugurada, né, e cuidada pelo Instituto CIA, e com uma sacação muito boa da Escola de Jongo da Serrinha. A coordenação pedagógica entendia que uma biblioteca esvazia-se de si mesma se não há o humano ali, né? Se não há o fazer, se não há o objeto mágico ali, se não há o mínimo múltiplo comum dentro da biblioteca, se não há um bibliotecário, um professor tomando conta da sala de leitura, né? Que eu adoraria que todas se transformassem em biblioteca, porque é o bibliotecário quem tem que estar ali, ele tem que ser o MMC de toda a biblioteca, e as bibliotecas deveriam não ter nomes trocados, e os professores deviam ter os livros em sala de aula, porque é o lugar mágico para a literatura infantil, segundo a Fátima Amiguês. Mas o mais importante de tudo é que haja sempre em nós o MMC, que vai ser esse objeto mágico. E aí, terminando esse encontro aqui, que falou de tanta coisa, né? Eu acho que de todas as coisas faladas, eu queria dizer desse objeto mágico, desse mínimo múltiplo comum, aquilo que é o mínimo múltiplo comum, né? Aquilo que vai, né? Que chega no mínimo, que aponta para onde ele cresceu, né? Onde é que chegou isso? Então, como é que você vai montar o seu Kinda, a sua Kinda? Como é que você vai montar o seu cesto, a sua cesta? Ela vai ser uma lata de gordura que vem de amendoim, vai ser um avental onde você vai colocar seus livros, vai ser um grande casaco com 1000 bolsos. A quitanda pode ser variada, ela pode ser literal, né? Ela pode ser uma cesta de levar, né? Um tabuleiro de apresentar. Ela pode ser uma gamela, onde você vai oferecer a fruta livro, que é uma ideia muito importante, autoral, que fica para a nossa próxima aula, falar da fruta livro. Faça seu cesto, descubra seu objeto mágico, seu objeto de bênção, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. E coloque nos comentários, me comunique, troque comigo, o comentário está aí para isso, e até a próxima aula.